Então, pessoal, vamos aqui continuando a nossa série. Na aula passada, eu mostrei para vocês que o resultado da nossa consulta SQL, né? Esses parâmetros aqui, ó, vieram do formulário. Através dos parâmetros que foram passados do formulário, foi encontrado um registro. Olha só, se aqui no formulário o usuário vem e digita um nome que não existe dentro do nosso banco, colocar aqui um usuário qualquer que não tem registro, e ele envia, a gente vai ter, ó, número de linhas, né? Zero registros, ou seja, zero registros quer dizer que ele não encontrou nenhum registro com aquele e-mail e aquela senha dentro do banco de dados. É, Até aqui, pessoal, tudo tranquilo, né? O que acontece beleza, quando eu realizar a consulta, eu já sei que ele está dizendo que a minha tabela possui quatro colunas, que é a tabela que usuários. Ele está me dizendo que com essa consulta SQL que eu usei, foi encontrado um registro, né? O número de linhas que retornaram foi uma linha. Só que você poderia se fazer a seguinte pergunta: quem é esse usuário que ele está retornando? Ou seja, quem é esse usuário que foi encontrado? Agora sim a gente chegou a um ponto interessante, pessoal. Para a gente poder saber quem é esse usuário, a gente pode usar uma outra função do PHP, né? Essa função eu vou criar aqui uma outra variável. Essa variável eu vou chamar de dados, né? Porque agora a gente vai ver os dados que estão voltando lá da nossa base e a função que nos mostra quem é o usuário que está retornando do banco é a função mysqli underline fetch assoc, abre e fecho parênteses, né? Essa função mysqli fetch assoc pede como parâmetro, pessoal, o resultado que vem da função MySQLi, né? Então, o que está retornando da função MySQLi é um objeto. É um objeto que está retornando, certo? E esse objeto, a gente está armazenando ele dentro dessa variável consulta. Então, eu simplesmente copio essa variável consulta e jogo ela aqui dentro do MySQLi fetch assoc. Né? O que volta para a gente aqui é um array, que a gente chama, né? Um array. Então, o que está retornando aqui dessa função MySQL connect, que é esse objeto aqui, a gente está armazenando essa variável consulta. E essa variável consulta a gente está passando como parâmetro para a função MySQL fetch assoc. Correto? Logo, pessoal, se eu quiser verificar o que está retornando de lá, o que eu vou fazer? Né? Isso aqui a gente chama de um array. Já já eu explico para vocês o que é um array. Para me poder mostrar o que está aparecendo, eu vou colocar aqui echo, ou seja, apareça na minha tela, né? O array que está retornando da tabela clientes, né? A gente acessa uma array, pessoal, dessa maneira. Primeiramente, você diz o nome da variável, né? Você diz o nome da variável que você quer acessar os dados. E, por se tratar de uma array aqui, ainda mais uma array associativo, você precisa especificar aqui no caso, ó, a gente tem quatro colunas, a coluna ID, a coluna login, a coluna senha e a coluna cargo. Eu quero ver o que está vindo aqui da coluna login. Então eu passo aqui, ó, esse parâmetro, né, que é a coluna login. Ou seja, eu vou ver qual dado que está retornando aqui da coluna login. Se eu vir aqui e atualizar e passar esse parâmetro 1, 2, 3, observem que o que está retornando é realmente, ó, o e-mail, né? O e-mail que foi inserido. Isso poderia ser qualquer outra dado da coluna, por exemplo. Se eu quiser saber qual é desse resultado que essa consulta minha encontrou, qual é o cargo desse usuário, eu posso vir aqui, ó, e fazer o seguinte, me mostre qual é o cargo desse usuário. Se eu atualizar aqui, ó, o cargo desse usuário é admin. Ah, se eu quisesse ver o cargo, se eu quisesse ver o ID desse usuário aqui, ó, eu quero ver o ID desse usuário.
poderia só simplesmente, ó, o ID dele é 1, o cargo é admin. Para que a gente consiga acessar esse dado aqui, pessoal, ele volta aqui, né? O MySQL Fetch Array, pessoal, ele retorna para a gente um array. Ah, Eliel, e como é que tu sabe que o que retorna dessa função MySQL Fetch só que é um array? Simples, vocês lembram da função aqui printr, que descreve uma variável? Ó, se a gente pega a função printr e pede para ele descrever o que está acontecendo com essa variável aqui, se eu dou um atualizar, olha só que ele vai me mostrar o que está retornando. O que está retornando aqui, ó, basicamente, o que está retornando dessa função MySQL fetch array, fetch assoc, está retornando um array, né? Está retornando um array. E aí, a maneira que eu coloquei agora há pouco de exibir o array é a maneira como você consegue ver a informação de dentro de um array. Vou explicar aqui rapidamente para vocês, ó. Eu vou criar aqui, pessoal, um arquivo, vou chamar ele de array.php, só para me explicar basicamente o que é um array. Eu tenho aqui o PHP, eu consigo acessar um array com PHP, né, como eu falei para vocês. Ó, se você quer armazenar uma informação, pessoal, em uma variável, eu vou colocar essa variável aqui, carro. Vamos supor que essa variável carro, eu vou colocar um valor para ela de aqui Ferrari. Ferrari, certo? Toda vez que eu quiser que apareça na minha tela esse nome Ferrari, ao invés de eu colocar o nome Ferrari, eu só simplesmente uso a variável carro. Logo, o que está inserido dentro dessa variável carro vai aparecer na minha tela. Ó, se eu acessar aquela página ali, vou dar uma aqui. Array. Olha só o que aparece aqui. Carro. O que eu colocar aqui, né, dentro, já vai aparecer na minha tela. É Lamborghini. Beleza, Lamborghini também aparece. Vamos supor que você tem essa variável aqui, carro. Só que aí você quisesse armazenar mais de um carro aqui dentro. Ah, eu queria a variável carro Lamborghini. Aí você vem Ferrari. Aí você vem aqui uma Bugatti. Aí você vai lá e vai executar. Aí você fala, oxe, só apareceu o Bugatti. O que aconteceu? O que aconteceu é que o script vem descendo de cima para baixo. Então, ele identificou que a variável carro tem o valor Lamborghini. Logo em seguida, ele identificou que essa variável carro foi atribuído um novo valor para ela, que passou a ser Ferrari. E por último, ele identificou que a variável carro foi atribuindo um novo valor, que passou a ser Bugatti. Então, por fim, ele vai mostrar o último valor que foi atribuído à variável carro. Isso é uma variável simples. Aí você se pergunta, e se eu quisesse armazenar todos esses dados aqui dentro de uma única variável, eu consigo fazer isso? Você consegue. E para isso, pessoal, é que você vai usar uma array. A gente cria um array fazendo o seguinte: primeiramente, você vai criar uma variável onde você vai armazenar esse array. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável chamada, eu vou continuar aqui com a variável carros, né? Dou um sinal de atribuição. Quando você coloca só um sinal de igual, você está atribuindo um valor. Para criar um array, pessoal, você precisa definir aqui, dizer que é um array, fecha, abre e fecha aspas, e aqui dentro do array você vai passar os valores. Beleza? Então, o primeiro valor vai ser Lamborghini, aí separo. O segundo valor vai ser o que? Ferrari. E o terceiro valor vai ser o que? Uma Bugatti. Esse modo, pessoal, de criação simples aqui de um array é chamado array indexado. Por quê? Esse array, imagina o seguinte: vamos supor que eu quisesse que aparecesse na minha tela o valor aqui de Lamborghini, né? Eu coloco aqui o comando echo. Em seguida, eu digo, né, qual é a variável. Em seguida, para que você consiga acessar o valor de uma array, pessoal, você digita colchetes, né? Colchetes, digita aspas simples ou aspas duplas. No nosso caso aqui,
Esse array, pessoal, é um array indexado. Imagine o seguinte, imagine como se aqui em cima tivesse o número 0 de Lamborghini, imagine que aqui Ferrari tivesse o número 1, imagine que Bugatti tivesse o índice 3. É basicamente isso, né? Quando a gente trata de um array indexado. Ou seja, o, é mais ou menos o seguinte. É mais ou menos o seguinte, ó. Vamos supor que a gente tem aqui o índice. E a gente tem o tipo de carro, né? Então a gente tem no índice 0, que sempre começa com índice 0. No índice 0 aqui, a gente tem Lamborghini. No índice 1, a gente tem Ferrari. E no índice 2, a gente tem a Bugatti. A gente tem a Bugatti. Logo, para me acessar um array, eu digo qual é a variável, né? A variável que está armazenando esse array é a variável carros. Abro colchetes e fecho aspas simples. Eu passo o índice que eu quero acessar. Se eu quero acessar Lamborghini, sempre começa com índice 0. Então, se eu colocar aqui na tela e dar uma atualizada, observe que ele vai aparecer Lamborghini. Se eu quero que apareça na minha tela Ferrari, ela é representada pelo índice 1. Então, coloco Ferrari. Se eu quero acessar que apareça na minha tela Bugatti, eu coloco o índice 3. Logo, ah tá, na verdade é o índice 2, desculpa. Não existe índice 3, que começa do 0. 0, 1, 2. Então, se eu quiser que apareça Bugatti, eu chamo ela pelo índice 2. Isso é um array indexado. No nosso caso aqui, pessoal, lá da tela, cadê? Deixa eu mostrar para vocês. Na tela de login aqui, na hora que eu coloquei para aparecer aquela informação, deixa eu ver aqui.